Olá, estamos aqui para mais um programa As Pessoas Inspiram pela Vale TV. E hoje, gente, nós vamos falar sobre trajetória profissional, sobre interdisciplinariedade. E eu tenho uma convidada aqui super especial que vai falar um pouquinho para nós sobre a sua vida, sobre as suas narrativas aqui profissionais, que é a Poli Lopes, né? Ela que é jornalista, ela que já foi professora, atualmente ela está trabalhando mais com geração de conteúdos, também gestão de redes sociais, consultoria em marketing, né? E também fez o curso comigo aqui de doutorado na Fevale, né? Em processos e manifestações culturais. Seja bem-vinda, Poli, é um prazer falar contigo nesse dia. Oi, Eli, primeiro, obrigada pelo convite, né? É sempre bom falar sobre não só o meu trabalho, mas tipo as coisas que eu acredito, as coisas que me inspiram a fazer esse trabalho, né? Então, é sempre uma ótima oportunidade, é sempre bom falar sobre isso e é sempre bom conversar contigo, né? Porque a gente tem essa trajetória em comum e isso nos ajuda, inclusive, a enxergar o mundo com olhos um pouco parecidos, apesar das nossas diferenças, né? Porque ninguém é igual, então é sempre legal conversar. Não, é muito legal. E aqui esse programa é justamente para isso, né? Para a gente ver como as pessoas elas estão se dedicando às suas atividades, né? E vão ver essas singularidades aí que surgem em cada ser humano, né? E a Poli, ela vai primeiro contar um pouquinho para nós, um pouquinho da vida dela. Quem é a Poli, né? Para quem não conhece aqui, um pouco de ti. Então, queria que tu começasse a falar um pouquinho sobre você. Não, pode deixar. Bom, como ele disse, eu sou a Poli. Eu moro aqui em Novo Hamburgo praticamente a vida toda, né? Estudei em 5 escolas diferentes, então eu acabo conhecendo bastante gente também, isso sem contar as faculdades, as universidades onde eu estudei, mas hoje, quem eu sou? Eu sou jornalista por formação, uma pessoa que gosta de escrever e que vive de escrita, né? Também por paixão. E eu entrei no jornalismo exatamente por causa disso, porque eu gostava muito de escrever na escola e entendia que a escrita podia acrescentar na minha vida e, ao mesmo tempo, me permitir contar histórias, né? Então, durante a faculdade, apesar das disciplinas práticas de TV, de rádio, eu sempre fui a pessoa que escreveu, né? Então, porque eu acredito que tudo parte do texto, né? Um roteiro de TV, um roteiro de rádio, um programa, uma notícia, tudo vai partir, mesmo que seja falado ou televisionado, ou hoje transmitido no YouTube, né? Então, que é importante dizer, né, que quando eu comecei e tudo era mato, a gente não tinha rede social, a gente mal e mal tinha e-mail e site, né? Eu me formei em 2001, então acabei acompanhando toda essa transição e ela, inclusive, foi norteando a minha carreira, né? Então, eu trabalhei com veículo impresso de nicho, veículo impresso regional, então, dependendo de onde eu morava, o tempo que eu morei fora, que eu morei na Cidade Feliz, então, me permitiu isso, trabalhar em jornal regional, que também é uma outra possibilidade, rádio, TV, assessoria de imprensa, até que em 2011, em 2010, quando eu estava em assessoria de imprensa, a gente já entendia a importância das redes sociais, na época, Orkut, principalmente. Facebook estava vindo, né? Não tinha Instagram, não tinha TikTok, não tinha dancinhas, não tinha nada, mas estava tudo muito crescente, né? E ali eu já entendi, quando eu trabalhava, por exemplo, na prefeitura, que ali o Orkut e as suas comunidades seria uma oportunidade de ouvir as pessoas, de estar mais perto das pessoas da própria comunidade, por mais que fosse uma cidade pequena, mas isso nos ajudava, né? Porque nem sempre a pessoa quer falar na frente do político dela ou quer falar na frente do prefeito, que entende, muita gente vê como uma questão hierárquica de autoridade, então não fala. Mas a internet já permitia isso, as pessoas reclamarem dos buracos na sua rua, né, dentro de uma comunidade, e ali usando isso para ouvir essas pessoas e levar a informação para elas. Ou, ao mesmo tempo, ver essas pessoas e conseguir contar essas histórias. Então, foi ali que começou em 2011. Então, eu fui trabalhar numa agência para trabalhar especificamente com marketing digital e produção de conteúdo para redes sociais. Foi ali que começou. Então, isso já faz 11 anos. E nesses 11 anos também passei por agência aqui no Sul, agência de São Paulo. E hoje, né? Então, eu cheguei no ponto que eu estou hoje, que eu tenho a minha própria empresa, na qual eu atendo principalmente profissionais liberais, mas também pequenas empresas que querem usar a internet
como um todo, então a gente não fala só de redes sociais, mas acaba sendo principalmente redes sociais, mas de entender as possibilidades que a internet oferece e o como usar isso para que essas empresas, essas pessoas possam se comunicar de uma forma efetiva, mais humana, mais próxima, que elas possam impactar positivamente a vida das pessoas, pensando em, ali na frente, gerar negócios. Muito bem, Poli. Eu acho que é super legal, né, a tua trajetória e me chama muito a atenção, né? E uma coisa que eu valorizo muito e na minha trajetória também eu quis trazer foi essa união, né, entre a parte acadêmica, às vezes, e também as experiências, né? Quanto mais experiências a gente tem na vida, né, mais eu acho que nesse mundo que a gente vive, é mais fácil a gente se colocar de uma forma diferenciada no mercado, né? E aí eu queria puxar um gancho aqui para te perguntar, Poli, o que na tua trajetória, né, por ter vivenciado assim, tantas experiências distintas, o que isso agregou, essas coisas interdisciplinares, enfim, o que isso trouxe para o teu trabalho e para a tua profissão? Eu entendo que a interdisciplinaridade, tanto acadêmica quanto esse circular por meios, digamos assim, porque o que eu falei, tipo, no ensino fundamental e médio, eu estudei em 5 escolas, depois eu estudei em 2 universidades, e sempre aqui na região. Então, isso me permitiu conhecer pessoas diferentes, de universos diferentes, mas as empresas onde eu trabalhei também me permitiu isso, né? Eu trabalhei numa época em Porto Alegre, trabalhei aqui no Vale do Caí e também aqui no Vale dos Sinos. Então, tudo isso me permitiu entender universos diferentes. A mesma coisa, a academia, né? Porque principalmente nas universidades, assim, então a gente pega pessoas de outras regiões do estado, na pós-graduação, aqui na Fevale, então, com os cursos interdisciplinares, pessoas que vinham, tipo, me contavam coisas que eu ficava, tipo, nossa, mas existe isso? Né? Porque eram universos completamente diferentes, seja da parte das artes visuais, das artes plásticas, da própria sociologia, filosofia, né? E mais letras, tipo tudo, né? Então, tem a Eli, que veio da administração, por exemplo, então também que é uma outra área com a qual eu trabalhei lá no início dos anos 2000, mas, né, tipo, que eu tinha mais essa questão mais de hierárquica, que eu comentei antes, então não era uma relação tão próxima para poder puxar para mim e me apropriar de determinados conhecimentos. E no momento que a gente junta tudo isso, esse monte de gente que vai passando pela vida da gente, né, e vai entendendo o que cada um pode te acrescentar enquanto ser humano, isso reflete automaticamente na profissional que eu me tornei, né? Então, o ter, por exemplo, feito a pós-graduação, ter feito um mestrado, um doutorado, o que já por si só já é uma grande conquista, né? Considerando o contexto educacional brasileiro e as possibilidades que existem. Então, só isso já me agregou muito enquanto pessoa, né? E começar a usar essas teorias que a gente lê, que a gente estuda e que a gente troca muito em sala de aula, com, tipo, teorias novas, com pessoas diferentes, dentro de uma profissional que já tinha quase 20 anos de mercado, né? Então, tipo, coloca tudo isso, me fez ter uma visão de mundo muito melhor. E me fez, principalmente, uma coisa que eu sempre friso é aumentar a preocupação que eu tinha em entender as pessoas. Porque lá no começo, quando eu entrei no jornalismo, o que eu queria? Eu queria contar histórias, né? Tem muita gente que entra na faculdade de jornalismo porque quer apresentar o Jornal Nacional ou quer ter uma projeção internacional. Hoje, talvez nem tanto, né? Porque a forma de comunicação mudou, e se ampliou, mas quando eu entrei na faculdade em 96, o topo de carreira seria isso, né? Apresentar o Jornal Nacional, ser editor, chefão numa Zero Hora da Vida, ou numa Folha, num grande jornal. Era isso, né? Hoje já tem outras possibilidades, mas quando eu entrei lá, então, eu queria contar histórias, eu consegui, ao longo do tempo, contar essas histórias e conviver com outras pessoas, ter acesso a essa formação acadêmica, tudo também me permitiu ver o quanto contar histórias é importante, porque quando a gente pensa em quem a gente é, o sujeito eu, né? Eu não me faço sozinha. A pessoa não se constitui um sujeito social
sozinho, né? Ela depende dos outros. Os outros ajudam a constituir esse sujeito, seja pelo reconhecimento, né? O como eu sou, quem eu sou, o que eu me aproximo daquilo ali, ou pelo contrário, né? Tipo, eu não sou isso, né? Mas para eu dizer que eu não sou alguma coisa, eu preciso enxergar o outro, né? E, então, poder colocar esse enxergar o outro de uma forma mais ampla e mais aprofundada, lá no que a Poli de 20 anos queria fazer, tornou a profissional agora dos 43 uma pessoa mais que tem essa visão, né, de tentar buscar isso e tentar enxergar dessa forma. Legal. O Poli, olha só, e tu trouxe uma coisa bem importante, né? Dessa singularidade das pessoas, né? De se encontrar, de ter autoconhecimento. Como é que tu faz nas tuas consultorias, enfim, dentro do teu trabalho, né? Porque eu sei que trabalha muito com essa questão do digital, né? E hoje, assim, tá um pouco difícil, né? As pessoas às vezes não sabem, as empresas não querem comunicar de uma forma, mas às vezes não tem a ver com a essência dela. Como é que tu enxerga isso? Como é que tu passa isso para os teus clientes? A minha grande preocupação é que a empresa ou o profissional liberal ele consiga se colocar de uma forma que seja viável e saudável para ele, né? Ao mesmo tempo que transmita o quem ele é, o que ele quer. Então, eu vou pegar um exemplo. Eu tenho uma cliente que a gente finalizou agora a consultoria, que ela é professora de treinamento funcional. A gente começou a conversar, né? E ela queria assim, ó, porque o que acontece? Ela é uma pessoa, ela precisa aparecer, não adianta, não é que não adianta, vai ter um resultado muito menos efetivo eu colocar só cards bonitinhos, fazer uma frase aqui, fazer um vídeo ali, usar foto de banco de imagens. Pode até funcionar, mas vai ser muito menos efetivo do que se ela construir esse conteúdo. Então, o que a gente fez? A gente conversou, eu conversei com clientes dela para entender também como eles chegaram ali, o porquê que eles estão ali, por que ficaram, por que de repente saíram. Então, para entender esse universo dela, a gente teve várias conversas, inclusive para eu entender como ela poderia fazer, né? E a gente chega num roteiro que fica, é uma orientação, tipo, na segunda-feira, vamos contar uma história por semana, né? Então, tipo, na segunda, no domingo, tu vai introduzir o assunto, vai fazer uma enquete, vai abrir uma caixinha de perguntas, isso usando o Instagram, no caso, né? Na segunda, tu vai fazer isso, na terça, tu vai fazer tal coisa. Daí, quando a gente foi conversando, eu peguei e sugeri, disse assim, quem sabe tu tenta stories todos os dias e posts 3 vezes por semana. É muita coisa. Tá bom, então vamos mudar, porque não adianta eu dizer para ela, tu tem que fazer 20 stories por dia e um post de feed por dia, e ela, na rotina dela, não dar conta, e depois eu dizer para ela assim, tu não te esforçou o suficiente. Sendo que ela tem que fazer o trabalho dela, né? Isso ali vai ser mais um item numa lista de tarefas de profissional que ela tem. Sim. Então, tem que ser alguma coisa aqui para que ela comece com um mínimo que ela consiga cumprir, para que depois, se for o caso, ela pode aumentar, não tem problema, né? Ela vai fazer um mínimo isso aqui para conversar com as pessoas, para gerar conversa, para puxar a atenção do cliente em potencial. Então é isso, é olhar para ela dessa forma mais humana, digamos assim, mas ao mesmo tempo que ela também olhe para as pessoas dessa forma, né? Porque o que acontece? Não adianta ela dizer, eu sou a melhor professora, vem aqui que eu vou te mostrar, tal, não sei o quê. Não. O que a gente tem, o que ela tem feito de um modo geral? Dado dicas para as pessoas fazerem em casa, mostrado os diferenciais das aulas dela a partir dos próprios alunos. Então, por exemplo, que é para qualquer idade, que o treino, por mais que seja em duplas ou trios, ele é personalizado. Então, cada pessoa pode estar numa fase do treino dentro da mesma sala, porque ela olha um a um. Então, esse tipo de coisa de mostrar que valoriza o trabalho dela, mas ao mesmo tempo mostra essa preocupação, porque a grande questão é sempre resolver problemas, né? Então, não adianta ela ficar fazendo propaganda do serviço dela, mas isso não me tocar enquanto pessoa. Então, eu estou assistindo ali, por exemplo, eu vejo stories dela, ou alguém vem e me manda. Olha, essa aqui, de repente... Porque a pessoa sabe que eu tenho, sei lá, dificuldade em dar sequência em exercício, ou eu tenho dificuldade porque eu não tenho resistência, e daí ela vai mostrar que
que com o aluno X ela mostra que, né, a pessoa começou do jeito tal e hoje está do jeito Y, começou de X e hoje está em Y, então a pessoa evoluiu devagar, que é uma coisa de constância. Aquilo ali eu posso ver e pensar, nossa, mas é isso que eu preciso. Ela vai resolver o meu problema. Né? É verdade. Então... E tu fala muito, Poli, da questão, uma coisa muito importante aqui que eu venho defendendo também é a questão da humanização das marcas, né? Porque, na verdade, o que tu tá falando é exatamente isso, né? Humanizar essa marca e fazer esse engajamento acontecer, né? Com os clientes, enfim, com as pessoas que se relacionam com a nossa marca, né? Sim, e esse humanizar a marca não é só botar a pessoa ali, sabe? Tipo, que tem gente que acaba fazendo isso, aí coloca uma pessoa para falar, mas tipo, a pessoa tá lá, que esse celular aqui, né, custa tanto, tal, não sei o que, pega e mostra um produto. Não é bem isso, sabe? Isso já torna um pouco mais humana, mas quando a gente fala em humanização, é muito isso, é de mostrar essa relação entre pessoas. Entender que por trás de um post tem uma pessoa, né? E que e na frente da tela, navegando, também tem uma pessoa, assim como tem uma pessoa olhando TV. Né? Então, é tu fazer com que a pessoa que está consumindo o conteúdo, né, perceba que tem uma pessoa de fato por trás e, ao mesmo tempo, se sinta ouvida, representada de alguma forma, que ela entenda que aquilo ali é para ela e não só para todo mundo, sabe? Então, por isso que também, quando a gente pensa nessas linhas editoriais, nessa distribuição de conteúdo, é muito isso. Essa semana vamos conversar, por exemplo, com mulheres. Né? Então, o que é exercício para mulher, pensando na própria questão da formação, mulher com menopausa, mulher vai ter TPM, tal, provavelmente, sabe? Então, entender as diferenças entre as mulheres, né? Os diferentes tipos de mulheres, e como o meu serviço pode ajudar elas, pode resolver um problema delas. Sem dúvida. E assim, para quem não conhece, eu conheço a Poli há bastante tempo, já trabalhei com ela em algumas situações, em alguns projetos e tudo mais, né? E ela é uma exímia professora, eu já vi ela atuando, então, assim, acho que ela também traz isso dentro dela, né? A questão da educação, né? E te ouvindo falar, Poli, fica muito claro para mim isso, né? A tua preocupação, de certa forma, em exercer esse teu fazer, né? De trabalho, enfim, a tua profissão, mas também com esse cunho de trazer mais autonomia para essas pessoas, né? E para com que elas realmente aprendam, né? Que haja um aprendizado nessa construção, né? Eu queria que tu falasse um pouquinho da importância disso, né? Não, com certeza, porque eu entendo isso. Você tem essa questão da autonomia, né? De eu conseguir conversar com a pessoa e usar o conhecimento que eu tenho, conhecimento teórico, conhecimento prático, tudo isso que me constitui, né? Para conseguir fazer com que a pessoa possa tomar conta da própria rede, né? E isso inclui também pensar de forma crítica, sabe? Tipo, isso aqui eu vou falar de tal jeito, tá? Mas quando a gente está na consultoria, a gente conversa, tá? Mas tu acha que isso pode cair bem? Né? Tu acha que... Vou dar um exemplo agora. 8 de março, Dia da Mulher. Eu vou fazer um post com flores. Tu acha que é isso? É esse caminho que a gente tem que seguir? É essa abordagem que tu vai ser a melhor? Tem coerência, né, Poli? Tem coerência com o que eu faço, né? Será que tem? Eu lembro que um repensar, né? Aconteceu. Eu atendi um escritório de advocacia um tempo atrás e eles vieram e uma das pessoas conversou sobre Outubro Rosa. E eu disse assim, tá, mas na prática, né? O que vai ser o Outubro Rosa? Vai ser postar os homens e as mulheres de camiseta rosa? Ou tem alguma política por trás? Vocês pagam exame para as mulheres da empresa? Vocês dão uma folga remunerada para elas poderem fazer o check-up anual? Pois é. Pois é, tipo, tu vai fazer o post das pessoas de rosa por fazer ou na prática vocês têm alguma ação que, tipo, mostre, nós estamos de fato preocupados e fazemos isso. Né? Então tem que ter essa coerência, não adianta eu sair fazendo posts de todas as datas comemorativas, falando de tudo e dando opinião sobre tudo e falando de todas as pautas, sendo que muitas vezes ela não é relevante para o meu negócio, ela não está alinhada com o meu negócio, né? Ou também não está alinhada com o meu público, às vezes. Meu público, de repente, não está ali por isso. Isso significa que eu nunca vou me posicionar, de repente, mais firme? Não é. Mas, tipo, é aquela coisa, não precisa abraçar todas as causas, nem todas as datas, né?
A gente Sem pode dúvida, sem escolher dúvida. quais lutas a gente vai ter, né? É verdade, é verdade. Isso eu também trago, às vezes, nas minhas falas, né? Quando eu falo de sustentabilidade, ODS que tem ali do desenvolvimento sustentável, eu não vou dar conta de dar atenção a todos eles. Então, eu escolho dentro desses 17, qual que realmente casa comigo, né? O que tem a ver com o meu trabalho? É educação? Beleza, então eu sigo por essa linha. É a questão do trabalho? Ok? Então, que a gente tem essa coerência com nós mesmos, né? E isso tudo parte na minha concepção também de autoconhecimento, né? Quanto mais autoconhecimento a gente tiver, mais isso aflora no nosso trabalho e reverbera nas nossas atitudes, né? E até nas redes sociais também, né? E, Poli, olha só, agora falando um pouquinho sobre a Poli pessoa aqui, né? Eu sei que tu tem uma paixão e essa paixão ela acabou se transformando em uma produção acadêmica. Então, fala para a gente qual entre todas as dicas que tu já deste aqui, né? Que eu acho que as pessoas estão anotando aqui, porque são valiosas, né? Uma consultoria com a Poli. Fala um pouquinho dessa tua paixão aqui para nós. Bom, assim, na verdade, eu gosto muito de o que a gente chama, digamos assim, de comunicação de massa, né? Que são essas coisas que, tipo, vêm para todo mundo e se a gente olhar para trás, hoje com a internet ainda é um pouco diferente, mas uma coisa que me prende muito e que eu gosto muito de observar é TV, né? E na TV, as novelas. Né? Então, tanto que no mestrado, a minha produção acadêmica minha dissertação foi sobre novela em 1989, que foi a novela O Salvador da Pátria, para entender qual é que era a relação da narrativa que passou na TV com o contexto histórico, né? E fazer uma análise em cima disso, os comparativos, o como a novela impactou, inclusive gerou notícias, né? Sobre a relação entre a história e os políticos da época, porque 89 foi, para quem não lembra, ou para quem não lembra, para quem não sabe, porque era muito novo, é o ano da primeira eleição direta pós-ditadura, né? Então foi o ano que o Collor foi eleito. Então a gente tinha o Salvador da Pátria na TV e tinha o Caçador de Marajás na campanha. Então, tudo o que ocorreu ali, né? Inclusive, que eu cito na pesquisa a parte do meia-culpa da Globo de ter feito ou deixado um Collor mais suado, mais nervoso, digamos assim, no debate contra o Lula, no segundo turno. Então, tipo, todas essas outras questões. Mas é isso, é olhar para a novela. Eu gosto muito da novela porque eu entendo ela como um grande espelho, né, da gente. Então, a própria, o que a novela conta, de que forma ela conta, de que forma ela edita essa nossa história, essa realidade, né? Como, e não precisa ser uma novela contemporânea, pode ser uma novela de época, tipo, teve Que Rei Sou Eu, que era uma grande sátira em relação à política nacional, e ela se passava num reino, né? Num reino europeu, então tinha toda aquela questão visual, mas ao mesmo tempo as histórias que aconteciam ali eram a cara do Brasil da época. E no doutorado, então, eu já fui para uma coisa mais. Daí eu já vim me atualizar, né? E continuei falando sobre novela, mas então sobre novela e redes sociais, o como as pessoas usam o Twitter, né, como uma forma de manifestação e de manifestação e de conversa sobre novelas ao mesmo tempo em que elas estão assistindo. Agora, já então eu consegui juntar história, comunicação e a parte de linguística, né? Para usar uma metodologia da análise do discurso para conseguir entender como é que é esse fluxo de comunicação, porque ao mesmo tempo que a gente está, quando está assistindo ali a novela, né? A gente tem um grupo de pessoas que trabalhou para gerar um capítulo, uma cena que está passando, que está sendo recebido por uma pessoa no sofá, ou no celular, ou aonde ela estiver. Né? Para mim, a única questão que eu levei em consideração era o ao vivo. Né? Então, por exemplo, a minha coleta de tweets foi na primeira semana, na última semana da novela, num determinado uma faixa de horário que pegaria a transmissão do capítulo. Né? Então, ao mesmo tempo que isso ali está passando na TV e as pessoas estão recebendo, estão interpretando, elas estão falando sobre. As duas coisas acontecem ao mesmo tempo. Né? E essas conversas e como é que isso funciona, a minha ideia era entender isso. Entender como ela impacta nas pessoas ou como ela se propõe a impactar. E o que as pessoas fazem com isso. Porque a gente continua assistindo novela.
Se tu entrar no Twitter lá pelas 9h30, 10 horas da noite, as pessoas vão estar falando mal de Um Lugar ao Sol. É verdade, é verdade. E, ao mesmo tempo, não é só isso, é esse senso de coletividade, sabe? Tipo, de fazer parte dessa conversa, de fazer parte desse grupo. A gente tem o Big Brother aí para mostrar que, por mais que todo mundo diga que a edição tá flopada, que essa edição é ruim, que boa mesmo foi a do ano passado, da Juliette e do Gil, e eu não tô discordando, né? Mas acompanhar isso também no sofá da minha casa, com o celular na mão, então eu estou assistindo o episódio ali, o que a edição está me mostrando, e estou vendo as pessoas falando sobre no Twitter, faz com que eu não me sinta sozinha. Eu não preciso mais esperar o dia seguinte para chegar no trabalho, eu não preciso ligar para ninguém para comentar sobre. Eu consigo comentar com pessoas que eu não conheço, as quais eu não sei nem às vezes o que fazem da vida, né? Mas que a gente tem esse interesse em comum. Tipo, a relação é toda por interesse, é por paixão, é por crítica, né? Então, o poder fazer isso nos abre uma outra possibilidade de conversa e uma outra possibilidade de entendimento de mundo. Sem dúvida. E, Poli, olha só, me chamou muita atenção aqui, tu escuta, a primeira tua fala, né, que quando tu começaste a trabalhar no jornalismo, tu queria contar histórias, né? E hoje eu vejo a Poli contando histórias, mas ouvindo muitas histórias. Isso é bárbaro, né? Porque a gente está num mundo onde a gente precisa ouvir também, né? Não é só falar, é ouvir. Então, essa relação, né, que se cria com as marcas, que se cria dentro da própria web, né? De todos esses canais aí possíveis que a gente tem, né? Que tão maravilhoso, né? Então, parabéns aí pela tua trajetória. E eu queria que tu deixasse as tuas redes sociais aqui pra gente. Conta um pouquinho sobre a tua... tu tem um perfil também, pessoa, do teu trabalho nas redes. Deixa aqui para as pessoas te procurarem, quem quiser saber mais. De um modo geral, né? Eu tenho um site onde eu apresento os produtos que eu consigo, com os quais eu trabalho, que tem a consultoria, tem a própria parte de produção de conteúdo e gestão de redes. Então, se a pessoa não quer fazer, mas ela precisa de alguém que faça, ela pode me chamar, né? Não só para redes, mas para blog, texto de site, qualquer coisa que tenha texto em algum momento, roteiro de vídeo, tudo que tiver texto, eu tô dentro, né? E a parte de consultoria também, então, que é para poder dar essa autonomia para a pessoa poder fazer, porque é uma coisa que eu acredito muito. Então, é o polilopes.com, o site, né? Nas redes, eu uso o Instagram que eu uso é para falar sobre essas questões todas, é o @umaescritaboa, né, que é onde eu coloco mais essas ideias mesmo, inclusive resenha de livro, pitaco de filme, coisa assim, mas que agreguem a essa questão de posicionamento, de conteúdo, né? No LinkedIn é /Polilopes e no Twitter, onde eu fico reclamando e daí, falando de novela e Big Brother, é também @Polilopes. Muito bem, Poli. Em um minuto aqui, uma frase para as pessoas que estão passando, enfim, estão começando a trabalhar, talvez, dentro da tua área, assim, qual é a dica final aqui da Poli para essas pessoas? Ouçam as pessoas, conversem e leiam muito. Não interessa se é um livro, se é algum artigo de blog, mas o que eu quero dizer com isso? Que a gente precisa buscar informação, né? E buscar informação, muitas vezes, não é só consumir os stories daquele influenciador que tu acha que entende do assunto, porque se ele está te dizendo aquilo ali, ele não tirou do além, ele não inventou a roda. Alguém já deve ter falado sobre isso. Então, observar nessas pessoas quem são as referências delas, quem são os mentores, e ir atrás dessas fontes para se aprofundar e, com isso, formar a própria opinião. E, claro, assim, contar a própria história, né? Não ficar contando a história dos outros quando for contar a sua. Muito bem, muito bem. Poli, te agradeço aí de coração por teres aceitado o convite, né? E dividido um pouco da tua experiência, né? Da tua expertise aí por essa trajetória tão linda de trabalho, né? E de pessoa, enfim, né? De todo isso que tu já viveste aí, que com certeza vai inspirar outras pessoas a também seguirem seus caminhos, né? E agradeço as pessoas que estão aqui, com certeza. Agradeço as pessoas que estão aqui com a gente também nos assistindo, né? Nesse dia, conhecendo um pouco mais da Poli, né? Então, beijo no coração aí e até a próxima semana com mais um programa As Pessoas Inspiram. Bye, bye. Tchau, tchau.